Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos na nossa videoaula de hoje, onde vamos fazer uma análise aprofundada sobre um dos ciclos mais importantes da nossa história, que são as esquerdas no poder aqui na América Latina. Para isso, vamos trazer três movimentos: o bolivarianismo, o kirchnerismo e o lulismo. Esses três movimentos eles vão fazer parte de um quarto movimento, chamado de Onda Rosa ou Maré Rosa. Meu nome é Victor Regis, sou do curso de Geografia aqui da Universidade do Estado da Bahia, Campus 6 em Caetité, e junto com alguns colegas, Bruno Júnior, Rai Cardoso e Jéssica Oliveira, também do curso de Geografia, vamos trazer melhor explicação sobre esse assunto. Para melhor entendermos esses movimentos, precisamos voltar ao passado, no século XVI. A Espanha e Portugal haviam um tratado sobre repartição da América Latina, onde as terras do oeste pertenciam à Espanha e as terras do leste a Portugal. A Espanha ela dividiu suas terras em regiões chamadas vice-reinos, como o da Venezuela, Nova Granada e Peru, para melhor facilitar a exploração de riquezas e a centralização do poder. Mas esse cenário ele vai ter uma mudança que vai acontecer a partir do século XIX, em 1810. Inspirados ali pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos, começam os movimentos de libertação. O grande nome da época é Simón Bolívar. Nascido em 1783 em Caracas, um intelectual descendente de espanhóis nascido ali mesmo na colônia, ele vai liderar a luta contra o domínio espanhol, unindo países na chamada Gran Colônia. Em sua famosa Carta da Jamaica, ele vai defender a América Latina livre de intervenções estrangeiras e uma América Latina forte, o que vai gerar atrito com a doutrina Monroe dos Estados Unidos. Ao lado de San Martín, mas com estratégias diferentes, Bolívar ele sonha com a pátria grande. Apesar da dissolução da Gran Colônia e de sua morte em 1830, o seu ideal de independência permanece vivo. Mas a história moderna, ela vai começar no final dos anos 70 para o início dos anos 80, logo após a Guerra Fria. A América Latina ela enfrentou a crise da dívida externa, desencadeada por choques de juros dos Estados Unidos. Nesse cenário, ganhou força a influência dos Chicago Boys, economistas neoliberais e o Consenso de Washington, uma cartilha do FMI e Banco Mundial, que impôs privatizações, corte de gastos e abertura total. O resultado vai ser devastador: desindustrialização, desemprego, desigualdade e perda total da soberania de alguns países. Essa crise estrutural gerou a reação popular que deu início à Onda Rosa, a guinada à esquerda que começou em 1999, com Chávez, seguiu com Lula, Kirchner, Evo Morales e Correa, prometendo justiça social e independência. O bolivarianismo moderno foi uma releitura, por assim dizer, feita por Hugo Chávez, da Venezuela, do que foi o bolivarianismo, a partir dos ideais anti-imperialistas, a soberania sobre recursos naturais e a democracia participativa. Após resistir a um golpe em 2002, Chávez usou o petróleo para financiar missões sociais e integração regional via ALBA. O caso mais forte dessa fase foi na Bolívia. O neoliberalismo foi tão extremo lá que chegou ao ponto de ocorrer uma guerra pela água, por assim dizer, em que as empresas de água foram privatizadas e proibiram a população de armazenar até mesmo a água da chuva, o que gerou uma grande revolta populacional. E isso abriu caminho para a candidatura de Evo Morales, que foi o primeiro presidente indígena. Ele conseguiu um feito incrível de um crescimento econômico forte, uma redução drástica da pobreza e estabilidade. Mas aconteceu o problema de que ele tentou ir contra a Constituição e tentou se reeleger. Em 2019, ele sofreu um golpe apoiado pela OEA e baseado numa acusação de fraude, que foi comprovada falsa posteriormente. Estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, que no tengan que pasar por esta situación, 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 que no tengan que
dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificação. E mesmo após recuperar o poder, ele rompeu com seu sucessor, Arce, e rachou o partido, e priorizou o poder pessoal. Hoje a esquerda na Bolívia é mais fraca, já dado que foi fragmentada e foi derrotada nas urnas recentemente. Como vemos, a dependência de commodities e a falta de projeto estrutural levam ao ser chamado de fim melancólico. Da Venezuela e Bolívia, vamos à Argentina com o kirchnerismo. Surgiu em 2003 das cinzas do colapso econômico que deixou milhões na miséria. Néstor Kirchner e depois Cristina assumiram com a missão de recuperar a soberania. Renegociaram a dívida externa, valorizaram os direitos humanos, investiram em educação e fortaleceram o mercado interno. Mas a onda rosa começou a ser demonstrada a partir de 2010. A direita reagiu com estratégia nova: golpes institucionais ou jurídicos, não mais tanques, mas o uso de jurídico, mídia e parlamento. Vimos isso em Honduras, Paraguai, no Brasil com a Dilma e a própria Argentina, onde Cristina foi sucedida pelo governo ultraliberal de Macri em 2015. O objetivo era sempre o mesmo: devolver o controle da economia ao mercado e enfraquecer a integração latino-americana. No Brasil, o fenômeno foi o lunismo. O termo foi criado em 2012 pelo cientista político André Cige. É fundamental entender que lunismo não é o mesmo que petismo. O petismo está ligado à estrutura e à história do Partido dos Trabalhadores. Já o lunismo é um movimento mais amplo, a indicação popular com a liderança de Lula, transversal que apoiava suas políticas independentemente de filiação partidária. Se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. No governo de 2003 a 2010, combinou-se a estabilidade macroeconômica com a inclusão social. Programas como Bolsa Família, o aumento do salário mínimo transformaram o país. Mas como alertou Álvaro Garcia Lineira, ex-vice da Bolívia, todos esses projetos tinham uma limitação em comum: ficaram apenas na distribuição de renda. Faltou transformar a base produtiva. No Brasil, por exemplo, o SUS, nossa maior conquista social, importa muito insumos. Por que não investir em industrialização para atendê-lo? Sem uma estrutura econômica própria, sem romper com a dependência de produtos primários, o modelo fica vulnerável. Essa base e esse projeto foram mantidos e levados adiante também no governo da sua sucessora, Dilma Rousseff, que faz parte integral da continuidade e da ideologia lunista. Manteve a mesma matriz de conciliação política, estabilidade econômica e políticas sociais, voltada à redução de desigualdade, representando a sequência natural desse ciclo, até que interrompida pelo impeachment em 2016. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções: direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas, direito a uma aposentadoria justa, direito à moradia e à terra,
direito à educação, à saúde e à cultura, direito aos jovens de protagonizarem sua própria história, direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres, direito de se manifestar sem ser reprimido. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Encerro compartilhando com vocês um belíssimo alento do poeta russo Mayakovsky. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras haveremos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta. Um carinhoso abraço a todo o povo brasileiro. Contudo, percebemos que o bolivarianismo, kirchnerismo e lulismo foram respostas heróicas à crise neoliberal dos Chicago Boys. O bolivarianismo ergueu a barreira da soberania, mas sofreu com o personalismo e a falta de plano econômico de longo prazo. O kirchnerismo reconstruiu a nação, mas não conseguiu se defender da ofensiva jurídica e política da direita. E o lulismo provou que é possível crescer com justiça, mas aceitou demasiadamente a estrutura econômica herdada, sem industrializar o país. As políticas de distribuição de renda não se sustentam sozinhas. Sem um projeto de desenvolvimento industrial, sem integração produtiva e sem renovação política, os projetos se tornam regressivos, só buscam manter o poder e os golpes modernos encontram brechas. A Onda Rosa mudou vidas, mas nos deixou o desafio de ir além. Obrigado por assistir até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima!